Oi, boa noite, tudo bem? Hoje fazendo uma live por aqui com o Dr. Lúcio Monteliano. Dr. Lúcio Monteliano eu acho que é o cirurgião plástico que eu mais fiz live até hoje. Tô esperando o Dr. Lúcio entrar, ó, já entrou aqui. Só tô esperando ele aceitar. Gente, eu tive que ir na minha cozinha pra fazer a live porque a luz não tava boa em outro lugar. Deu certo? Não, peraí, aceitar. Eu explico depois como faz. Ah, deu certo, agora deu. Tudo bem, boa noite, boa noite, Oi, boa noite! Tudo bem? Mari. Quanto tempo? É verdade. Tava ouvindo aqui, realmente a gente faz live desde o início, né, Sim, do blog, do Instagram. desde Já tem uns 2020, aninhos, é né? tempo, né? E tem, acho que umas 6, 7 lives por aí, se não for mais, né? É, começamos na pandemia, pô, é verdade. Mas então, Começamos junto com o Renuvium, começamos junto eu com lembro que todas as a primeira vez tecnologias, que a né? gente fez live, E acho aí, que deu umas 50, 60 perguntas. Aí eu mandei pra você e você elencou por tópicos, né? Essa é a parte de facelift, essa é a parte de mastopexia. E eu não sabia de nada. E aí eu já fui, opa, ele é organizado também, vamos organizar nas minhas lives, né? é verdade. É verdade, você me mandou um monte de perguntas, eu fui listando, separando. Caiu? Acho que a internet tá um pouquinho ruim do Lúcio. Aí deu. Acho que caiu a internet, né? Acho que caiu, saí e voltei, pronto. Deu certo agora. É. Muito bem, muito bem. Você tá bem? A mãe tá bem? Então, estamos bem, graças a Deus. Bem. Hoje a nossa live vai ser, né, sobre tudo sobre cirurgia plástica, um apanhado de tudo que a gente já falou. E vocês podem mandar as dúvidas de vocês pelos comentários ou pela caixinha de perguntas. E queria agradecer você, né, de ter feito tantas lives aí comigo, né? Obrigado. Um beijo para Sempre sua muito mãe, que ela querida. já tá interagindo aí, a sua mãe, com a gente. O Mila entrou ali, ela falou, ai, essa live eu não perco. A mãe, pra quem não sabe, a mãe é fã número um. Acho que a número um é a mãe dele, né? Mas, tipo, a minha mãe é uma das principais fãs Minha do mãe Lute. live Meu também. Deus, é o Lute. Ah, um beijo pra sua mãe também. Ela é uma fofa, muito linda. Muito Mas, bem, muito então, bem. vamos lá. As perguntas. Eu vou começar perguntando sobre o Renuvium, né? Que eu sei que é o teu queridinho. É, A meu retração de queridinho. pele com Renuvium, ela acontece depois de quanto tempo? Já é na hora da cirurgia, a paciente sai do bloco cirúrgico e ela já nota que tá com a pele mais Sim, agradecida? há uma retração imediata ao uso do equipamento. Normalmente a gente usa o Renuvium após a lipoaspiração. Não necessariamente a gente tem que combinar Renuvium com lipoaspiração, mas é o que normalmente acontece. O paciente nos procura com uma queixa de uma gordura, aquela gordura localizada e tem uma certa flacidez. Então, o Renuvium é para essas pacientes que têm uma leve flacidez, que sim, melhora sem a necessidade de cortes. Então, a retração é imediata, mas ela vai melhorando ao longo dos meses. Por quê? Há um estímulo de colágeno. Esse estímulo permanece entre 4 e 6 meses. Então, esse estímulo de colágeno vai melhorando a textura, vai melhorando. A pele vai ficando mais bonita. As minhas lipos, eu comecei a fazer Renuvium em 2020. Eu vejo que a lipo fica realmente bonita, fica natural, depois do sexto ao nono mês. Então, entre o sexto e o nono mês, eu vejo que a lipo realmente está bonita, está natural. Até lá ela vai desinchando, ela vai, o corpo vai, claro que não é linear, a gente vê uns dias que a paciente está um pouquinho mais inchada, outros dias um pouquinho menos inchada, então a gente tem que acalmar o paciente nesse período, mas lá para o sexto até o nono mês é o resultado final. Uhum. E a paciente, toda paciente tem indicação para o Renuvium ou tem algumas que não é indicado? Não, nem toda paciente tem indicação para o Renuvium. Entretanto, o Renuvium melhora qualquer lipoaspiração. Algumas pacientes acham que vão ter uma retração de uma abdominoplastia, que não é, isso não é possível. Quando o paciente tem indicação de retirada de pele, tanto em braço, coxa, abdômen, a gente tem que sim fazer a cirurgia tradicional de corte,
de retração. Não adianta achar que o Renuvium vai substituir. A gente pode associar o Renuvium a uma abdominoplastia, sim, mas não substitui quando necessário. Às vezes, algumas pacientes chegam no meu consultório depois de 2, 3 gestações, com uma barriga um pouco mais flácida, com diástase. Sim, eu posso usar o Renuvium associada à lipo e à abdominoplastia. Uhum. Obrigada. Aqui perguntaram, abdominoplastia e lipoaspiração associadas, qual a indicação? Hoje em dia, eu vou dizer que poucas vezes na minha carreira eu fiz uma abdominoplastia sem lipoaspiração. Poucas vezes, porque sempre tem uma gordurinha, sempre tem aquela queixa no pubis, quando a paciente é magra, ou ali nos flancos, ou na axila. Então é difícil hoje em dia eu fazer uma abdominoplastia sem lipoaspiração. Quando o paciente é muito magro, e eu tenho alguns pacientes fisiculturistas que têm só uma pele da gestação e tudo mais, a gente pode fazer a mini ou a abdominoplastia. Mas a lipoaspiração, quando indicada, deixa um contorno mais bonito, deixa a cintura mais fina. Então, sim, a gente normalmente associa a lipo com o abdômen e muitas vezes, eu digo no meu caso, na maioria das vezes, com o Renuvium. Uhum. Agora me conta uma coisa sobre a prótese de panturrilha. Como que é feita essa cirurgia? Como que é a recuperação? Quem tem indicação? Prótese de panturrilha eu gosto muito de falar sobre, porque é uma cirurgia que eu faço com certa frequência, porque meu pai, lá na década de 70, desenvolveu essa técnica da prótese subfacial. Ele, junto da Cilimed, desenvolveu uma prótese assimétrica. Então, a gente faz essa prótese que tem uma cicatriz no sulco popliteo. Então, ali aquela região atrás do joelho, onde tem uma linha bem discreta. Então, a cicatriz fica escondida. Então, fica muito bem escondida a prótese. Ninguém sabe que você tem uma prótese porque uma cicatriz natural. Então, a gente faz a incisão ali, atrás do joelho, no sulco popliteo, e divulsiona até a face, até o músculo, onde a gente põe a prótese. E essa prótese, assim como eu disse sobre a lipo, ela vai ficando mais bonita ao longo dos meses. Então, no início, ela fica um pouquinho mais constricta. Ao longo de 6 meses, ela está muito mais natural. Eu tenho, hoje em dia, meu pai caiu na época para pacientes que tinham poliomielite, que tinham defeitos de acidentes, o pé torto congênito. Eu faço ainda, porém, meu maior público de prótese de panturrilha são homens, hoje em dia, que malham, mas não conseguem desenvolver a panturrilha, a batata da perna. Então, para quem não tem genética, sim, é difícil desenvolver essa região. Então, a gente associa normalmente a prótese, que fica muito natural, a enxertia de gordura. A gente pode enxertar pequenas quantidades de gordura para aumentar ainda mais o volume. E é uma cirurgia que dura em torno de 1 hora, não é uma cirurgia muito longa. O pós-operatório, a gente precisa de alguns cuidados diferentes das outras cirurgias, tanto se for homem quanto se for mulher. A gente pede para usar um saltinho. Se for mulher, aquele salto Anabela, para ter estabilidade. Se for homem, a gente pede também para botar uma palmilha dentro do sapato, ou aquela Havaianas que é um pouquinho mais alta, para poder melhorar o conforto quando anda no pós-operatório, o conforto do paciente no pós-operatório. Então, é uma cirurgia que não impossibilita de andar, o paciente pode andar, o paciente pode dormir a barriga para cima, a barriga para baixo, não importa. Porém, tem que ter um cuidado no manuseio da panturrilha, ali na cicatriz, como qualquer cirurgia. Então, é uma cirurgia que a gente pede também para usar uma meia nesse primeiro mês e evitar exercício nesse primeiro mês. Mas fora isso, como eu disse, hoje em dia é basicamente estética, muitos pacientes procurando para deixar o corpo mais simétrico, já que não consegue desenvolver a panturrilha. Outro dia eu até recebi uma foto de um paciente homem que veio lá na Inglaterra fazer essa cirurgia, que nunca tinha usado bermuda. Ele veio na consulta inicialmente falando, nunca usei bermuda. E ele era malhado e tudo mais, ia para academia todo dia. E aí ele me mandou uma foto de bermuda.
na academia, justamente com a panturrilha, justamente feliz, porque fica imperceptível a cicatriz, justamente porque já temos uma cicatriz prévia. Que maravilha, né? Sim, E até fica muito desequilibrado, né? Aquela panturrilha fininha com uma coxa grande, né? Parece que não sustenta, parece que vai quebrar o exato. corpo. E ao contrário, tem muita gente também que me pede para afinar a panturrilha. Era Então, isso que eu ia perguntar, tem lipo com esse, panturrilha? existe, são esses dois pontos. A gente pode aumentar com a prótese, um pouco de enxertia de gordura. E alguns pacientes que têm a panturrilha um pouquinho, que querem definir um pouquinho mais, se querem diminuir o tamanho, o perímetro da panturrilha, a gente pode lipar. A lipo é uma lipo segura, muita gente já, né, tem medo, mas é uma lipo segura, ser feito com parcimônia. É uma lipo que realmente melhora o formato, dá uma definição, mas tem que ter indicação, não é para todo mundo. Ah, quero definir minha panturrilha, vou fazer. Não, vamos com calma. A gente não pode generalizar para quem não precisa. Exatamente. E sobre a lipo, pode lipar o corpo todo? Ou como que funciona o teu tempo cirúrgico hoje? A gente, né, de 3, 4 anos para cá, a cirurgia plástica, a lipoaspiração evoluiu muito. Você que já é grande conhecedor aí das cirurgias com as lives, sabe que hoje em dia a gente usa laser, né, ultrassom, a gente usa o vibro, a gente usa equipamentos para fazer retração da pele, que pode ser o body tight, pode ser o Renuve. Então, são cirurgias que aumentaram o tempo cirúrgico. Antigamente a gente pegava uma cânula e fazia lipoaspiração. Hoje em dia a gente usa todos esses equipamentos para dar maior segurança, melhor resultado, para o paciente sangrar menos, para a gente ter um controle maior sobre a cirurgia. Isso aumentou o tempo cirúrgico. Então, as cirurgias combinadas, principalmente, elas devem não passar de 6 horas. Então, eu planejo mais ou menos uma cirurgia minha, que seja combinada, que são cirurgias maiores, para durar até 5 horas e meia, no máximo até 6 horas, que é o tempo limite de segurança que a gente sabe que a gente pode fazer uma cirurgia. Né? Para isso acontecer, tem que ter uma equipe treinada, um ambiente ideal, tem que ter sempre auxiliar treinado, auxiliar de preferência que já trabalha há longo tempo. Então, isso tudo facilita o andamento da cirurgia, a rotina. A rotina é fundamental na cirurgia, acho que em qualquer coisa, mas principalmente a rotina, ela leva melhor do tempo cirúrgico, ela leva melhor dos resultados. É muito importante a equipe ser treinada para que essas 6 horas não passem. Uma lipo, então, de corpo todo, com Renuve, a gente faz entre 4 e 5 horas. Corpo todo, eu digo, a gente normalmente, sempre as solicitações são braço, abdômen, costas, coxa, e às vezes papada também. E muita gente me pergunta sobre a papada, tem uma paciente hoje veio me questionar, porque muita gente hoje em dia faz lipo de papada em consultório, tem muita gente fazendo por aí, muitos profissionais fazendo. A gente tem que lembrar que a papada pode ser só gordura, sim, mas muitas vezes está associada também à flacidez dos músculos, flacidez da pele. Então, para os pacientes que acham que é só lipar, que vai ser aquela flacidez, a gente tem que tomar cuidado, que for feito só uma lipo, numa papada que tem flacidez, a flacidez vai piorar. Então, a gente tem que associar ou algum equipamento para retração de pele, como o Renuva Body Tight, ou se for o caso, um lifting de face, uma cirurgia de face de pescoço, para tratar as camadas profundas do pescoço. Né? Uhum. Obrigada. Perguntaram se pode usar Sculptra nas mamas. Olha, eu não acho, não tem motivo para usar Sculptra na mama, no meu ver, tá? Não acho que seja um método para levantar as mamas. A gente sabe que o Radiesse não é indicado para usar nas mamas, mas o Sculptra não vejo que seja eficiente, já que a gente tem outros meios para poder levantar e tudo mais. E o Sculptra não tem esse potencial para levantar as mamas, para firmar as mamas. Não sei se é um bom investimento. Né?
Teoricamente, a gente pode usar o Renuvium também nas mamas, mas também, a meu ver, no padrão das brasileiras, que gostam de mamas em pé, que gostam de mamas com bastante colo, também não sei se é um bom investimento, porque não vai deixar a mama levantada em pé como uma mastopexia. Então, eu sempre falo com o paciente que tem que fazer um balanço entre o que a gente vai avançar na cirurgia, o que a gente vai usar e qual é o resultado. Isso é muito importante, essa conversa é importante o paciente não se frustrar com o resultado, gastar um dinheiro que não vai ser bem gasto mesmo. Exatamente. Sim, e eu sou muito fã do Sculptra. Inclusive, eu faço em mim o Sculptra há anos. Então, eu sou fã dele. Então, eu faço muito Sculptra na face, no glúteo, em abdômen, face interna da coxa. Eu associo muito no pós tardio da lipoaspiração com Renuvium, o Sculptra. Porque o Sculptra, sim, melhora a flacidez. Então, a gente tem um a mais para melhorar a flacidez. Então, a derme fica um pouquinho mais espessa. Então, aquela pele fica um pouquinho, digamos assim, mais dura. Então, eu só vejo bons resultados nesse sentido com o Sculptra. Principalmente glúteo, braços e pernas. Uhum. E sobre mastopexia, já que a gente comentou, né? Você oferece quais tipos de mastopexia? Em T, L, Em periolar? L. A mastopexia em L do Dr. Adel, que a gente faz por multiplanos, é uma mastopexia em L diferente do que se fazia antigamente, né? A mastopexia em múltiplanos, ela permite que a gente modele, deixe a mama mais bonita do que as antigas técnicas simplesmente L. Então, eu sou super fã dessa técnica, estou usando bastante. É uma técnica que, obviamente, demanda mais tempo, então é uma técnica que dá para fazer para todo mundo dá. É uma técnica, sim, é possível. Porém, é uma técnica que demanda mais tempo. Então, eu não associo com grandes cirurgias uma de mastopexia em L. E a grande vantagem, apesar da cirurgia um pouquinho mais longa, nas minhas mãos, a grande vantagem é justamente o colo. A mulher pode ter um decote profundo sem aparecer aquela cicatriz. Tá? Então, isso é uma grande vantagem dessa cirurgia. A segunda vantagem, a grande vantagem dessa cirurgia, é que a gente consegue subir o sulco da mama. Ou seja, aquelas pacientes que têm um sulco baixo, a gente consegue levantar a mama com próteses até menores, deixar um colo bonito com menos volume de prótese. Né? Então, isso é uma segunda grande vantagem da mastopexia. Eu acho que a mastopexia em T e L podem andar juntas. São técnicas muito boas ambas. São técnicas que a gente pode selecionar para qual caso. E elas podem andar juntas, sim. Vai ter espaço para mastopexia, como tem para mastopexia em L. Nesse novo formato de multiplanos. Uhum. E no caso, você faz a masto em L em subglandular ou em submuscular? Dual plane, no É, caso. eu sei que hoje em dia está super na moda dual plane. E vou te dizer que pelo menos 75% das minhas mastropexias são dual plane. Mas eu sim acho que ainda tem espaço para subglandular. Sei que é uma grande vertente botar todo mundo para o dual plane, mas eu acho sim, em alguns casos, como cirurgias terciárias, que a gente já não consegue usar ali o músculo, cirurgias que a paciente tem bastante volume, com próteses muito pequenas, então a gente pode usar subglandular sim ainda. Eu gosto das duas técnicas, eu sou da escola do professor Pitangui, lá a gente fazia muito subglandular, né? É uma escola que basicamente fazia muitas próteses subglandulares. Com o tempo a gente foi vendo as vantagens do uso do dual plane, do uso do submuscular, mas sim, tem espaço para subglandular, porque afinal de contas foi tanto tempo, né?
deu certo por tanto tempo. A gente, claro, tem que selecionar a qualidade do paciente, a qualidade de pele do paciente, saber se o paciente tem indicação para fazer subglandular. Se tiver, é bem indicado ainda também. Não existe o errado ou o certo. Tem vantagem de um, tem vantagem de outro. E é por isso que eu digo que ainda tem espaço, assim. Exatamente. Aqui perguntaram se dá para fazer mama mais rinoplastia mais lipoaspiração em uma cirurgia. É bastante coisa, né? A mama, mas... Olha, eu sei, as pacientes normalmente querem fazer tudo de uma vez. Você sabe que já viu até uma paciente para mim perguntar se o dentista não podia entrar junto para tirar um dente. Eu falei, não dá. Eu falei, não dá. Tem coisas, né, que a gente tem que... Meu não, Deus! mas primeiro é a segurança do paciente. São 6 horas de cirurgia no máximo. Com essa... Foi. Essa eu ri quando a consulta, foi uma pergunta atípica. Eu nunca tinha recebido essa pergunta. Acho que ninguém nunca recebeu essa pergunta. Pois é. Já que eu estou anestesiada, é isso. É tipo isso. Normalmente as perguntas começam com essa frase. Já que eu vou, né? É isso. Mas uma cirurgia, como a gente disse, não pode ultrapassar 6 horas. Então, primeiro, a mama. A gente tem que saber se é uma mastopexia, se é uma prótese, e mesmo se for uma mastopexia, se é uma cirurgia, uma mama pequena, uma mama grande. Depois, é uma lipo grande, é uma lipo do corpo todo. Então, cirurgia corporal de mama e lipo já é uma cirurgia muito grande. Então, eu não associo de jeito nenhum, independente do seu tamanho de mama, masto, lipo e nariz. Tá? São 3 cirurgias muito grandes para a gente associar. O tempo cirúrgico seria muito grande. Então, piora a recuperação, aumenta a chance de trombose. Então, eu dividiria assim essas 3 cirurgias, pelo menos em 2. Uhum. E você sempre opera com um cirurgião plástico junto ou é só em alguns casos Sempre. específicos? Somos sempre, sim. Somos 2 a 3 cirurgiões plásticos. Normalmente eu já tenho uma equipe, essa minha equipe trabalha comigo já tem alguns anos, é uma equipe que a gente já se conhece, né? A gente já tem uma rotina muito certinha. Então, primeiro que cirurgião plástico formado eu acho essencial para saber a rotina. Segundo, uma cirurgia menor, trabalho com 2, uma cirurgia combinada, somos sempre 3 cirurgiões. Então, isso diminui os riscos porque diminui o tempo. Então, cuidado, meninas. Às vezes a gente quer pecar pelo mais barato porque, né, não tem Chamar o auxílio. dentista? Foi boa essa. Essa eu ri também no dia. Eu nunca mais vou esquecer isso. Muito boa mesmo. Os pacientes são inesquecíveis mesmo, né? Tem cada história. Eu tenho, eu tenho, eu tenho os casos muito bons mesmo, meus pacientes. Eu acho que a consulta é o momento que a paciente se abre, conversa e se expõe. Então, quando o paciente fica um pouco mais relaxado, acaba surgindo esse tipo de perguntas, né? Porque há uma proximidade maior, acaba surgindo esse tipo de pergunta. Eu vou puxar um gancho aqui. A gente estava falando de pernas, de panturrilha. Eu tenho feito muito ultimamente preenchimento glúteo com ácido hialurônico. Então, é uma técnica, um produto, o ácido hialurônico para glúteo. Surgiu no final do ano passado, no segundo semestre, tá? Se popularizou no segundo semestre do ano passado. E é uma técnica que, sim, dá o aumento glúteo sem cirurgia. Claro, se você está pensando em um grande volume, a gente vai pensar numa cirurgia. A gente vai pensar numa prótese, numa enxertia de gordura. Mas se você quer dar um formato mais bonito, se você quer preencher aquela lateral, se você quer... Então, a gente pode fazer hoje em dia com ácido hialurônico. Eu estou dizendo isso porque agora, né, entre Natal, Ano Novo, muita gente está procurando para o carnaval, para o verão e tudo mais. É uma técnica que, sim, você
Pode, se ficar roxo, você se protege com protetor e tudo mais, mas é uma técnica que você pode, sim, ir para a praia na semana seguinte, você pode, se não ficar roxo, você pode até na mesma semana, que aumenta o volume. E se o paciente tem uma certa flacidez, a gente pode tratar também com estimuladores, com Sculptra, com Radiesse, e associar o uso de preenchedor de ácido hialurônico. Lá atrás, na década de 2000 e tal, a gente fazia, né, eu não, né, mas as pessoas faziam muito uso de metacril no glúteo. Eu sei que hoje em dia ainda se faz em muitos lugares, eu não faço, eu não gosto de usar nenhum polímero que seja não absorvível no corpo, mas o ácido hialurônico, esse ácido hialurônico dura entre 1 a 2 anos, veio aí para superar essa necessidade que os pacientes que não querem operar ou que têm uma certa pressa, paciente que vai sair na Sapucaí, né, daqui a 15 dias, quer aumentar um pouco o volume, pode conseguir... Vou ficar olhando o bumbum de quem vai destilar dessa vez. Olha, ali tem a mãozinha do Lúcio. A Sabrina mesmo veio, né, fez a propaganda aí do Sculptra. Eu não trabalho para nenhuma empresa, então eu falo de todos os tratamentos que eu uso. Eu não, cada parte do corpo tem uma preferência do Sculptra, do Radiesse, então depende, sim, de qual objetivo. Mas funciona bem. Para o Sculptra ou o Radiesse no glúteo também dá uma firmeza que me impressiona. Me perguntaram aí sobre a quantidade de o valor e tudo mais, a quantidade de aço, o valor. O valor depende muito de qual volume que você quer usar. Se você tem tempo, se você está disposto a fazer uma cirurgia com enxertia glútea, com prótese, é um resultado mais definitivo. Então, sim, se você está disposta, obviamente vamos fazer a cirurgia. Eu sou cirurgião, claro que eu vou advogar ao favor do melhor resultado, o que eu posso trazer. E nas minhas mãos é a cirurgia. Mas, se você quer um resultado um pouquinho mais rápido, se você não quer cirurgia, ou não tem mais, já lipou, não tem mais gordura para botar no bumbum, a gente pode sim fazer com ácido hialurônico. Tá? É uma boa alternativa. E tem anestesia? Anestesia local é um procedimento que não dói. Como o Sculptra, a gente faz uma anestesia local. A gente usa normalmente 10 ml de cada lado inicialmente. A gente espera 15 dias para reavaliar, para ver se precisa fazer mais 10 ml de cada lado. Normalmente esses 20 ml de cada lado são suficientes. O paciente fica bem satisfeito com esses 20 ml. Pacientes com 10 ml já ficam bem, tá? Já ficam ok. Muitos pacientes nem querem fazer mais, mas 20 ml é um volume que não vejo o paciente querendo mais que 20 ml. Funciona. E se tiver aquela flacidez, a gente faz antes o Sculptra, a gente faz antes o Radiesse, e depois faz esse volume. Uhum. E daí, no caso, a paciente tem de 1 a 2 anos que pode durar, né? O ácido hialurônico. Exato, exatamente. Aí tem um tempo todo para o paciente voltar a malhar, tem um tempo todo para o paciente aumentar esse glúteo, para manter. Eu fiz preenchimento labial ano passado, sai rápido, o meu tá, tipo, inteiro ainda. Então, eu acho que eu sou bem resistente ao ácido hialurônico. Saiu até uns meses, umas semanas atrás, uma paciente que usou ácido hialurônico há 4 anos, aí fez uma ressonância, não sei se você viu, saiu na BBC, uma paciente lá da Inglaterra que fez a ressonância e tinha ainda ácido hialurônico depois de 4 anos. Então, pode ser que dure um pouco mais, pode ser, sim, depende, claro, do produto que você usa, mas pode ser que dure um pouco mais, sim. Eu sei porque também tem mais de um ano que eu tenho e o produto está aí ainda. Ah, você fez também? Eu faço todos os meus tratamentos, tem que saber como funciona, né? Tem que ver. Que tal? Você é a sua própria cobaia? Eu já ia dizer, aquela cobaia. Vamos lá, Nem vamos comprar precisa. o Ultraform MPT. Eu vou testar primeiro o Ultraform MPT para ver se funciona.
Vamos comprar o Lavian, vamos testar para ver se funciona. Ah, o Renuvo. O Renuvo eu não fiz, porque eu nunca fiz lipo, mas fui lá Nem precisa. na República Dominicana, fui lá na República Dominicana ver se funciona de verdade, ver os casos. Então, eu acho que a gente tem que. Não somos vendedores, cirurgião plástico né, não é vendedor. Então, a gente tem que oferecer o que a gente acredita. Se não acreditar, nem a gente vai conseguir dar um bom resultado para o paciente, né? Então, sim, primeiro, antes de usar os produtos, antes de botar o paciente em sala, a gente tem que ver se dá certo e como funciona, tem que estudar, tem que ir atrás. Então, é por isso que eu gosto do Renuvo, porque dá certo. Exatamente. Perguntaram aqui se os cirurgiões plásticos ainda fazem gluteoplastia. Claro, prótese glútea ainda é muito utilizada. Se fala menos em prótese glútea, sim. A quantidade de cirurgias que eu faço de prótese glútea é muito menor do que eu faço de lipoaspiração. Mas, se você quer muito volume, a prótese glútea é muito bem recomendada. A gente associa a prótese glútea com a enxertia de gordura, então funciona muito bem. É aquela ideia de que se usava um tamanho muito grande de prótese para ficar artificial é coisa antiga. A gente usa tamanhos mais naturais, que já dão um volume bom, e associa com enxertia de gordura, ali na depressão trocantérica. Então a gente normalmente faz essa técnica. E a cicatriz da prótese glútea é uma cicatriz que fica disfarçada no sulco interglúteo. Então, assim como da prótese panturrilha fica disfarçada ali, também fica super disfarçada no sulco glúteo. E daí, no caso, ela é subglandular ou dentro do músculo, do dual plane? Como que é essa prótese? A prótese é intramuscular, a prótese glútea. Existem todas as técnicas, né? Mas hoje em dia a mais utilizada, que tem menos deslocamento de prótese, que fica mais natural, é a intramuscular. Então a prótese fica dentro do músculo. E essa cirurgia, né, como você comentou, né, que estão usando tamanhos menores hoje em dia, fica mais natural. Ela evoluiu muito, né? Antigamente não se associava a um enxerto de gordura, não era híbrido, era só prótese. Aí aquela paciente magrinha ficava aquela coisa gritante, né? Aquela formiguinha com aquele bumbumzinho, né? Exatamente. Hoje em dia a gente faz muito bem falado por você, muito eloquente, a gente faz a técnica híbrida, né? Tanto da mama quanto de glúteo, a gente associa a enxertia de gordura primeiro para usar tamanhos menores. Na mama também a gente consegue fazer um colo mais bonito, onde falta um pouquinho de volume aqui, usando prótese um pouquinho menor e associando a enxertia para dar as linhas de clivagem, a gente consegue fazer isso. Então, eu acho que a gordura é uma tendência já há muitos anos, tá? Então, a nossa gordura é um material muito estudado ainda. Qual é a melhor maneira de se aspirar, qual é a melhor maneira de se injetar, qual é a melhor maneira de se tratar. Então, isso está sendo desenvolvido cada vez mais. Então, as pesquisas sobre a melhor pega ainda, né, estão sendo desenvolvidas, mas já mudou muito da época que eu me formei, já mudou muito da época do meu pai. Então, a gordura, de longe, é o melhor material que a gente pode usar do nosso próprio corpo, menor taxa de rejeição. E, sim, as pessoas, às vezes, pensam, dá celulite botar gordura no glúteo? Na verdade, se você engordar, você vai ter, sim, aquele bumbum que vai aumentar de tamanho, porque é gordura, né? Mas se você mantiver o peso, se você não é a intenção operar e engordar, né? Então, se você mantiver o peso, não vai aumentar celulite, não vai aumentar nada. Uhum. E voltando ainda na cirurgia de glúteo, né? Já que ela falou que é pouco falar, que os cirurgiões plásticos ainda fazem, né? Como que é o pós-operatório? Ele é mais complicadinho? Tem mais tempo de recuperação? Sim. O pós-operatório, nas minhas cirurgias de glúteo, eu deixo o dreno, eu sempre deixo o dreno. Isso diminui um pouquinho a dor, drena bastante, então diminui um pouquinho a dor. Eu deixo normalmente 2 drenos, um plano intramuscular e outro no subcutâneo. E
muitos cirurgiões permitem que a paciente se deite, se sente. Eu fico. Um beijo, Amanda. Tá aí, Um tá mandando beijo, Amanda. mensagem aqui. A prótese glútea, eu fico um pouco desconfortável de liberar o paciente para sentar 100%. Então, eu peço para o paciente ficar um pouco mais deitado, um pouco mais de lado, evito ficar sentado e tudo mais. Mas isso é minha conduta. Eu sei que muita gente já libera para o paciente sentar, já libera o paciente deitar com uma certa ajuda de travesseiros, mas eu evito que o paciente abuse. Paciente, se a gente dá uma coisa, o paciente já quer outra, então eu deixo o paciente mais quietinho em relação à prótese glútea. E a higiene é importantíssima nesse local, no pós-operatório, não é um mês de pós-operatório, então onde a higiene é muito importante. E a academia, ela vai poder fazer exercícios pro glúteo ou não pode fazer nada mais nessa área? Pode fazer exercícios para o glúteo, mas o leg press é um exercício que eu peço para o paciente deixar para o final. Depois de alguns meses malhando e tudo mais, então leg press eu deixo para depois, o paciente já está, a prótese está bem acomodada, está tudo certo, aí eu libero o leg press. A minha amiga, ela fez uma cirurgia agora com a doutora dela, ela fez a mastopexia em L também, e o músculo dela estava bem fininho. Aí, acho que ela fez, três séries de flexões por dia durante 2 meses pro músculo dela ficar mais forte, né? Você também acha interessante os pacientes fazerem isso para dar uma melhor sustentação para a mama, para a prótese poder ficar mais ali? Eu realmente nunca pedi para o paciente malhar peitoral antes de operar. Achei a ideia interessante, vou estudar sobre, vou até com colegas, estudar um pouquinho sobre. Não sei se isso realmente vai alterar a cirurgia. Se pensando Eu dando dicas para você também. Exato, claro. Mas sim, acho que não sei se 3 meses é suficiente, mas acho que talvez seja uma ideia se pensar um pouco mais a longo prazo. E aí é uma ideia nova. Sim. E agora vamos conversar sobre o Lavian. Como que funciona o Lavian? Lavian, laser de Túlio, um laser que, principalmente nessa época teve Natal, Carnaval, os pacientes não querem muito ficar longe do trabalho, longe das festas e desses eventos. Então, é um laser que eu faço em cicatriz também, mas faço muito na face, pacientes em pós-operatório, que querem já, estão ali no pós, estão se cuidando e tudo mais, e querem voltar já com ar melhor, já querem estar prontas para aquela festa e tudo mais. É um laser que não tem um downtime, você sai, você pode trabalhar, você sai, você pode seguir sua vida normalmente. A ideia do Lavian se chama Baby Laser porque a ideia é de deixar a pele como se estivesse maquiada, uma pele mais bonita e tudo mais. E funciona muito para quem tem uma festa, para quem tem um evento. Normalmente eu faço 3 sessões, uma por mês, 2, 3 meses. E os resultados, os pacientes, na verdade, querem fazer até mais. Eu que falo, chega, você não precisa, tá bom? Porque dá um resultado muito bom e não tem aquele tempo que você precisa que fica descascando, que você tem que se afastar, nada disso. Então, em cirurgias de face, eu associo laser para melhora da qualidade de pele no centro cirúrgico. Então, no centro cirúrgico a gente faz o lifting e associa o laser, que o paciente já não sente nada, a corda já está ótimo, claro que vai inchar e tudo mais, mas a pele vai ficar bonita enquanto o paciente está recuperando. E ele é bom também para tirar essas manchinhas de sol que as mulheres têm no colo? Depende, se for uma manchinha de sol, uma manchinha, aquelas manchinhas senis, depende da manchinha, a gente pode ir só luz pulsada, principalmente no colo. No colo eu gosto muito de usar também, eu uso bastante no Radiesse junto com laser,
Até no centro cirúrgico eu acho interessante a gente usar o Radiesse, porque melhora a textura, melhora aquelas rugas que se tem do sono. Então, eu uso bastante no centro cirúrgico também. A internet ficou um pouquinho ruim, não sei se você está me ouvindo. Aham, E ficou com eco, são mas agora melhorou. procedimentos, são procedimentos que é isso, baixo tempo de afastamento, são procedimentos que dá para fazer para o carnaval, para uma festa, são procedimentos que estão muito em Um alta agora. casamento. É um casamento, exatamente. Bioestimulador, uso de Lavian, o Ultraformer, o novo Ultraformer, preenchedores corporais, são procedimentos que podem ser feitos já pro carnaval, ainda para o carnaval. Uhum. Entrando ainda no assunto sobre pele, perguntaram o que é melhor para celulite, qual é o melhor tratamento? Olha, o melhor tratamento é dieta e exercício físico. É o melhor tratamento. Então, quando me perguntam isso no consultório, o que eu faço para resolver minha celulite? Eu falo dieta e exercício físico. Esse é o melhor tratamento. Associado, se você está procurando um nutricionista para melhorar a sua dieta, se você começou a fazer exercício ou se você já faz, a gente pode fazer junto estimuladores de colágeno, então, Sculptra, Radiesse, associados. Eu gosto muito da subcisão naquelas celulites um pouco mais profundas. Então, pacientes que têm uma celulite como se fosse uma trave, eu faço subcisão, associo o uso de Sculptra nessa região. E também eu gosto muito do Ultraformer nessas regiões, tem um pouquinho mais de flacidez, que faz uma ancoragem boa. Eu associo normalmente Ultraformer, bioestimulador, subcisão. Pensando nisso, é um tratamento de pelo menos 3 meses. Tratamento. Além da dieta e exercício físico, que é para sempre, esse é um tratamento pelo menos de 3 meses para a celulite. Uhum. Perguntaram se a lipo ela deixa muita flacidez. A lipoaspiração, teoricamente, ela faz uma retração de 11%, né? Uma retração muito pequena. Então, quando a gente tira a sustentação, a gordura, a pele, dependendo de fatores como a idade, como né, a genética, pode deixar flacidez, sim. Então, é por isso que hoje em dia eu uso praticamente todas as minhas lipoaspirações. Eu uso o Renuvium, que é um aparelho que usa gás hélio e radiofrequência, a uma temperatura de 80, 85 graus, para retrair a pele e estimular o colágeno. Eu acho que essas tecnologias, hoje em dia, alguns pacientes, até alguns médicos ainda ficam refratários, mas são tecnologias que comprovadamente melhoram o resultado. Então não dá para dar um passo para trás, não usar, achar que não é financeiramente bom. São tecnologias que só vão evoluir, que só vão melhorar a sua lipoaspiração. Sim, obviamente, hoje em dia a lipoaspiração é muito mais cara do que era há 5 anos atrás. Como eu disse, a gente usava antigamente uma cânula, uma borracha e o corpo. Hoje em dia a gente usa essa série de equipamentos que obviamente não são baratos para melhorar o resultado, para diminuir o risco de sangramento e tudo mais, mas que, sim, tornam mais caro, mas deixam um resultado melhor. Então, no meu ver, a cirurgia plástica tem que ser planejada. Você junta aquele dinheiro, você se planeja para fazer o melhor possível no seu corpo. Não vejo mais uma lipoaspiração como se fazia 5 anos atrás. Não vejo como voltar mais. Perguntaram se depois da cirurgia ainda é necessário usar sutiã. Perguntaram se depois da cirurgia ainda precisa usar sutiã. Sutiã, sim.
Isso, eu sei que esse nome sutiã interno, como é que a gente fala, dessa técnica sutiã interno, parece que vou abandonar o sutiã. As mulheres, vou fazer o sutiã interno e eu não preciso mais usar sutiã. Não é verdade. Sutiã interno é uma técnica muito boa, com o uso do fio farpado, para sustentação da mama. Pode ser feito se tiver prótese, se não tiver prótese, se é subglandular, se é muscular. Porém, sim, tem que continuar usando sutiã. A gravidade continua, o envelhecimento da pele continua, o envelhecimento dos tecidos continua, então não tem jeito, tem que usar sutiã sim. E principalmente para aquelas pacientes esportistas, para aquelas pacientes que correm, que fazem exercícios, a gente sempre pede para usar sutiã de sustentação. Tem várias marcas aí, principalmente aquelas marcas esportivas, Nike, Adidas e tudo mais, que fazem sutiãs muito bons para sustentação. Perguntaram sobre o ácido hialurônico nas mamas. Olha, é como a mesma coisa do Sculptra. Eu não vejo muito sentido, né? Nós temos a gordura para usar nas mamas. Não vejo muito sentido. Sim, se não tem gordura, a gente pode fazer uma prótese, né? A gente pode, mas ácido hialurônico nas mamas. Não. Mas o dos glúteos é bem interessante mesmo. Sim. Eu tinha visto que nos Estados Unidos é bem comum, né? Eles fazem bastante. Aqui no Brasil ainda não fazem muito, mas que interessante você comentar sobre Uma tendência que paciente que realmente não quer se submeter a uma cirurgia, mas quer o volume, pode fazer, né, e fica bom. O formato fica bonito. Claro que, comparando a mama, a gente pensa que a gente não tem que pensar que o ácido hialurônico no glúteo vai levantar o bumbum. Não é isso. Por isso que eu não acho interessante nas mamas. Não faz efeito lifting. Não é isso. Ele modela, deixa o glúteo, mas claro que levanta um pouquinho porque vai modelar. Então parece que tem esse efeito de retração, mas na verdade ele modela o glúteo. Então é interessante por isso, esse remodelamento que a gente consegue, principalmente na depressão lateral, trocantérica, principalmente na região lateral do glúteo. Perguntaram se você faz explante. Faço explante, sim. Normalmente no explante a gente associa lipoaspiração ou uma pequena lipoaspiração para injetar essa gordura intramuscular e também no subcutâneo. Então a gente enxerta a gordura ali intramuscular e no subcutâneo. O explante está crescendo cada vez mais, mas eu acho que o paciente não deve seguir a moda. Tem que ir tirar prótese, porque muitos pacientes não sabem que com o explante, normalmente a gente tem que botar uma cicatriz. Porque depois que a gente tira a prótese, vai ter uma flacidez, vai ter aquela pitose. Então, a gente tem que botar normalmente uma cicatriz em L, em T, que seja. Uhum. E a mama tá, né? E muitas que eu vejo, né, que fazem o explante, depois de um tempo elas acabam colocando a prótese de novo, porque, né, não é o mesmo resultado. Já tive um caso desse, sim, que eu tive que botar. Uma paciente fez um explante com um colega, eu coloquei novamente. Então, essa conversa entre o paciente e o médico é importante para dizer, sim, que tem cicatriz, que não vai ter o mesmo colo. A gordura não consegue fazer o colo da prótese. A gente não consegue fazer um colo só de gordura como uma prótese faz. Então, isso é importante dizer para o paciente que não vai ficar com o mesmo colo, que assim, que a mama vai ficar um pouquinho mais frouxa, assim, a prótese. Mas tem seu espaço, claro, é importante que o paciente, né, tome a decisão junto com o médico, mas sim, se for bem indicado, claro, faço assim. Uhum. Uma paciente me perguntou se ela fizer só abdominoplastia, ela vai ficar quadrada? Sem a lipoaspiração, olha,
A lipoaspiração, sim, dá o contorno, a gente consegue enxertar a gordura ali onde está faltando, no quadril, no glúteo, consegue fazer aquela cintura mais modelada. Depende do seu corpo atual. Você, se fizer uma abdominoplastia sem lipo e você quer ter mais cintura, acho que é bom repensar e fazer a lipoaspiração. Essa semana eu vou fazer justamente vem uma paciente que a gente vai operar mês que vem, justamente que não quer fazer lipoaspiração. E não é por medo nem nada, mas ela só quer corrigir aquela flacidez da gestação. Então, claro que eu tenho que respeitar, falei os prós, falei os contras, claro que eu tenho que respeitar, mas ela sabe que ela não vai ter uma cintura, ela sabe que ela não vai ter o aumento glúteo, mas se não incomoda ela, e tudo bem, a gente faz só a abdominoplastia, corrige a hérnia, corrige a diástase, né, melhora aquela qualidade de vida que ela tem com o abdômen um pouco mais proeminente. E é isso. Já que a gente falou sobre... Tá quase acabandinho o nosso tempo, vou entrar nesse assunto. Sobre o piercing no umbigo. Quem colocou piercing no umbigo atrapalha na hora de fazer abdominoplastia? Meninas, não façam piercing, não põe piercing no umbigo. Você atrapalha demais a gente. O piercing no umbigo, às vezes, a gente vai fazer uma abdominoplastia e tem aquela cicatriz de piercing que a gente não consegue tirar, porque ali está no limite. Então, meninas, não façam isso. Já passou a moda. Ninguém precisa mais de piercing no umbigo. Mas agora tá voltando a moda da calça de cintura baixa. Não sei, não. Já pensou? Não sei, aí a gente faz a lipo de flanco, a gente faz outras coisas. Esquece esse piercing. Mas, Lute, queria agradecer você pela live novamente. Você é um querido, né? A gente já se conhece pessoalmente também, né? Adoro você. E obrigada por essa live e obrigada por todo mundo que assistiu. Obrigado meus pacientes aí que entraram, falaram, deram um oi aqui. Mas um beijo na sua mãe. Tô por aqui, qualquer coisa que precisar. Obrigada, você também. Um beijo na sua família linda aí também. Obrigado. Tchau. E a live vai ficar salva aqui e vai pro YouTube também. Boa noite. Perfeito. Boa noite. Tchau.